Gostaria que a igreja pudesse abrir a sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 13, dos versos 14 a 19. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, para essa palavra, o tema seria arco e flecha. Para aqueles que gostam de anotar, para aqueles que gostam de escrever, foi esse o tema que Deus me deu. Foi essa palavra que Deus ministrou ao meu coração. E por dia Deus tem brotado forte dentro do meu coração. Quando o pastor Leandro me disse que seria eu o ministro da palavra no dia de hoje, eu orei a Deus e pedi para que de alguma maneira o Senhor pudesse me direcionar para o texto natural. E só vinha esse texto. E vou dizer mais, há dias eu não consigo dormir. Há dias o Espírito Santo me incomoda e derrama coisas dentro do meu coração. E eu disse ao Senhor, Pai, o Senhor me desse a oportunidade de ministrar ao seu povo as coisas que o Senhor está ministrando dentro do meu coração, Senhor. E eu não disse aonde, eu não disse como, eu não disse nada. Essa foi a simples oração diante do Senhor. Eu estou há dias sem dormir. E Deus entregando coisas. E quando o pastor Leandro me mandou mensagem dizendo que era esse o tempo que eu ministraria a palavra, eu senti que era um tempo de Deus. Então abre o seu coração em nome de Jesus, que eu creio que o Senhor vai falar nessa noite, amém? Nessa manhã, amém? 2 Reis 13, dos versos 14 ao 19. Todos acharam? Podemos, igreja? Estando Eliseu padecendo de uma enfermidade da qual haveria de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. Ele tomou um arco e flecha. Disse ao rei de Israel: retesda o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flechas da vitória do Senhor, flechas da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeque até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele atirou 3 vezes e cessou. Verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes as deveria ter as ferido, e o seu inimigo nunca mais teria levantado contra você. Pai, essa é a tua palavra nessa manhã, Deus. Te damos graças, ó Deus, Pai, por tudo que foi falado, por tudo que o Senhor direcionou, por tudo que foi feito, pelos louvores que foi entoado. Mas, Pai, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor usa-me, Pai. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, abra o coração desses que vos ouve, Pai. Que o Senhor usa também esse que vos fala, Pai, na tua presença. Creio, ó Deus, Pai, que em nome de Jesus Cristo não foi eu, mas foi o Senhor que direcionou. É claro que, Pai, que na presença do teu Espírito Santo nós estudamos, nos capacitamos, nos consagramos, buscamos diante do Senhor. Mas, Pai, fala com eles. Fala, Pai, em nome de Jesus, por meio de mim, que não seja eu a falar a partir de agora, que nós saiamos daqui de uma maneira melhor do que nós entramos, e que a glória do Senhor seja manifesta em nossas vidas. Essa é a minha oração nessa manhã, esse é o meu pedido diante do Senhor em nome de Jesus. Assim nós oramos agradecidos, para a honra, glória, poder e majestade do teu nome. Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto muito, mas muito conhecido. Eu já ministrei ele e talvez de outras maneiras, mas nesses últimos dias Deus tem falado comigo de um modo diferente. E eu quero iniciar o texto, iniciar a nossa conversa nessa manhã a respeito de um estado, de uma condição. E nós temos visto, pelos dias, nós temos visto na sociedade as condições da qual as pessoas têm andado. E a grande maioria, infelizmente, num estado de depravação. Nós temos visto pelos noticiários aquilo que as pessoas têm feito diante das festas, as atrocidades que têm sido feitas com relação ao ser humano. Nós temos visto muitas coisas. Nós temos visto tantas coisas erradas, pessoas que estão esperando diante de Jesus a cura, pessoas que estão esperando uma vacina, pessoas que têm sido levadas dessa terra. Nós temos visto o estado, a condição, pessoas com depressão, pessoas com dificuldades, pessoas sofrendo. Nós temos visto o nosso pastor muitas vezes ajudando, cuidando,
E certamente nós fomos beneficiados de tudo isso, de um estado, de uma condição na qual nós estávamos, e de alguma maneira nós recebemos a ajuda do Senhor por meio de alguém que estendeu as mãos a nós. Esse texto fala um pouco disso, mas inicialmente, diante do verso 14, nós vemos o estado, nós vemos a capacidade na qual Eliseu estava. E diz os textos que ele estava diante de uma enfermidade da qual ele ia morrer. O profeta ia morrer. Ele estava diante de uma condição onde não tinha mais jeito. De alguma maneira ele certamente iria partir. O texto diz que ele ia partir dessa terra. E diante desse contexto, diante de toda essa história, nós vemos diante de um outro lado o rei de Israel. Talvez diante da sua imposição, diante da sua postura, quando muitas vezes a gente reflete e estuda sobre o estado, sobre aquilo que os reis viviam diante daquele tempo, nós vemos a posição na qual eles passavam, a posição na qual eles tinham sobre a vida deles. Talvez diante dele, junto com ele, diante desse contexto, estava toda a sua cavalaria, talvez as suas vestes, a sua posição, a sua autoridade, talvez até a sua soberba. Talvez diante desse texto ele não tinha o entendimento daquilo que talvez era a necessidade de ele viver, de ele se portar e de como ele se colocar diante do Senhor nos tempos anteriores. Mas diz a palavra do Senhor que houve um tempo, que hoje uma condição aqui, onde as histórias mudaram, onde o entendimento dele diante das coisas do Senhor mudou. Houve uma necessidade, brotou dentro do coração dele o desejo de fazer tudo diferente, porque diz o texto que ele, seu pai, o seu avô, pecou contra o Senhor, fez que Israel se pecasse contra o Senhor e não se apartou de nenhum pecado de Jeroboão. E como consequência, e ainda piorando a história, ele faz com que o povo de Deus peca contra o Senhor. Eu não preciso dizer para você que Israel é a queridinha do pai, na qual nós fazemos parte no contexto do dia de hoje. Eu posso ouvir um amém? Nós somos os queridos do Senhor, nós somos as meninas dos olhos do Senhor. O Senhor se alegra da sua vida, da minha vida, nós somos importantes para o Pai. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor tem ciúmes, que a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor tem ciúmes de nós, tamanha a importância de nós para o reino de Deus. E ai daquele que tocar na igreja, na Israel do Senhor. A graça diante desse contexto, talvez diante de alguns entendimentos, era somente para o povo de Deus, naquele contexto do Velho Testamento. Mas graças a Jesus, a graça foi estendida a todos nós, amém? Louvado seja o Senhor, porque nós também fazemos, na presença de Cristo, parte do corpo, parte do povo do Senhor, parte daqueles que são eleitos em Cristo Jesus, para morar na eternidade com o Senhor. Mas diz o texto que o rei não tinha esse entendimento. Quando você estuda a história de Israel, quando você estuda a história dos reis de Israel, você vai vendo o Senhor levantando pessoas caindo, pessoas estando diante do Senhor. Os números dizem que Israel foi sitiada inúmeras vezes, atacada inúmeras tantas outras, recuperadas tantas outras, mas diz a palavra do Senhor que Israel foi destruída 2 vezes, totalmente Israel foi destruída 2 vezes. Porque não estava nos caminhos do Senhor, porque não estava diante dos preceitos, do entendimento do Senhor. E quando eu estudava diante desse tempo, o Senhor só brotava dentro do meu coração, André, santidade. O Senhor só falava santidade no meu coração, eu não entendia. Naturalmente o Espírito Santo vai incomodando, e Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo começou a ministrar dentro do meu coração, e a gente como profeta, diante da palavra do Senhor, porque os profetas dos dias de hoje estão no púlpito, amém? De vez em quando o Senhor usa alguns, mas nós temos a responsabilidade de levar, de trazer a palavra do Senhor. E eu comecei a me incomodar com aquilo. Eu falei, pai, será que existe algumas coisas dentro de mim que precisa ser acertada? Eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu comecei a jejuar. De alguma maneira eu busquei diante do Senhor o entendimento diante dessas coisas, e o Senhor só ministrava dentro do meu coração santidade ao Senhor. Junto com isso vinha aquele famoso versículo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará coisas grandiosas em vosso meio. O Senhor falava essas coisas, e eu quero dizer para você nessa manhã: santificai-vos, porque o Senhor fará coisas grandiosas em nosso meio. Será que eu posso ouvir um aplauso a Jesus? Será que eu posso ouvir um aplauso a Jesus? Santificai-vos, porque o Senhor fará coisas grandiosas em nosso meio. O rei não tinha esse entendimento. Ele achou que ele, diante das armaduras, diante de tudo que ele tinha, ele poderia conseguir com a força dele. Mas nós sabemos que com as nossas forças nós não vencemos nada. Se o nosso general, o nosso Cristo não estiver diante do Senhor, nós não vencemos nenhuma batalha. Mas com Ele nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém? O Lázaro falou a respeito de dificuldades financeiras. Eu não sei qual é a sua necessidade. Talvez você busque uma cura, talvez você está diante de uma enfermidade, eu não sei.
Eu não sei qual é a sua necessidade, mas em Cristo Jesus, a sua história pode ser mudada nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode receber? Talvez é sua mãe que precisa se converter, o seu pai, eu não sei. Talvez você ora anos por um filho, por um irmão, por alguém que é querido, eu não sei. Mas em Cristo Jesus, essa história pode ser mudada, louvado seja Deus. E eu comecei a refletir sobre esse texto. O verso 14 diz, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. O verso 14 diz que estando Eliseu padecendo de uma enfermidade a qual havia de morrer, Jeoás, o rei de Israel, desceu para visitá-lo. E olha o que diz aqui no verso 1: chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus... Em outras palavras, isso é um pedido de socorro. É uma declaração de incompetência, é uma declaração de alguém que não sabe mais o que fazer. Essa fala foi expressa por Eliseu quando Elias foi levado ao Senhor. Porque ele disse, em outras palavras, não tem mais o que fazer, essa história não vai ser mudada, não tem mais o que fazer. E ele usou essa expressão, o rei, diante do profeta, para de alguma maneira tipificar a dor e a dificuldade na qual ele estava passando. Ele estava declarando que aquilo que ele estava vivendo não tinha mais o que fazer, ele não conseguia mais com as forças dele. Ele dobra-se diante do profeta, diante do homem do Senhor, buscando um conforto, buscando uma direção. Eu quero dizer para você que existe uma direção de Deus para a sua vida. Graças a Deus nesse lugar existe um profeta que fala, existe um pastor que te direciona. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, porque existe alguém que cuida de nós e que nos direciona em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus foi brotando forte dentro do coração. E eu comecei a entender que de alguma maneira a gente precisa viver o que o rei, o que esse homem viveu diante do profeta do Senhor. Ou seja, nós precisamos nos submeter, nós precisamos nos render diante da presença do Senhor. Ele sabia que sobre a vida daquele homem havia algo diferente. Diz a palavra do Senhor que Elias nesse contexto, Eliseu já estava nesse contexto há uns 45 anos sem de fato se aparecer. O ministério de Eliseu durou uns 70 anos, mas ele estava há 45 anos sem aparecer. Talvez já doente, o texto diz que ele estava enfermo de uma enfermidade da qual ele havia de morrer. Nós não sabemos qual é a enfermidade. Nós não sabemos porque o texto não diz, mas ele estava distante, ele estava oculto. Mas eu quero dizer para você que nessa manhã, mesmo de alguma maneira doente, talvez abatido, talvez fraco, o Espírito Santo dentro de você faz de você referência, faz de você forte para a honra e a glória do Senhor Jesus. E foi assim que aconteceu com Eliseu. Veio a ele a autoridade máxima de Israel, o rei de Israel, pedindo conselhos, pedindo direção. Eu quero dizer para você que certamente você vai ser usado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos crido que nós estamos diante de uma visão de uma igreja missionária. Se prostre em nome de Jesus, se coloque na presença do Senhor, que você vai ser bênção para a honra e a glória de Deus. E as pessoas se achegarão em nome de Jesus diante de você, buscando direção, buscando um conforto, buscando uma condição para os problemas, para as necessidades na qual eles passam. O verso 2 diz o seguinte, que então... Ou seja, nós estamos diante de uma preposição, há uma condição pela qual a parte B do texto, ou seja, o verso 15 é encaixado ao verso 14. O que está dizendo aqui diante dessa condição gramática? Que só existe essa condição do verso 15 porque houve alguma coisa que aconteceu no verso 14. Olha o que diz o texto no verso 15. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flecha. O que ele fez? Tamo junto, igreja? O que ele fez? Ele as tomou. A primeira coisa, o rei não andava nos caminhos do Senhor. E diz a história que as vitórias do povo de Israel estavam fundamentadas diante dos conselhos dos profetas que Deus mandava. Porque Deus havia e tinha diante daquele contexto um cuidado, um carinho para aquele lugar. Nós não precisamos declarar, nós precisamos dizer que Deus, quando tira de Ur dos Caldeus a igreja do Senhor e traz para esse tempo, desde lá o Senhor já tinha um propósito, o Senhor já tinha um trabalho, Deus já cuidava daqueles que eram seus, e ai daquele que colocar a mão. Mas diz a palavra do Senhor que esses reis foram sendo levantados e foram saindo dos caminhos do Senhor. E o profeta, o homem de Deus, faz algo aqui que nos chama a atenção nessa manhã.
Pessoas que estão com dificuldade do nosso lado, nós precisamos fazer o que o profeta, o que o homem do Senhor fez diante desse texto, que é estender a mão. Nós precisamos estender as mãos para as pessoas que estão do nosso lado, para que a gente possa ajudá-los. Quantas pessoas estão com necessidade que nos achegam, pedindo um conforto, uma palavra, uma oração, pedindo uma busca, pedindo uma direção, uma capacitação. E é pelo poder da palavra, porque é a palavra que liberta, amém? Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque em nome do Senhor Jesus Cristo eu tenho crido que Deus vai nos usar poderosamente. Coisas maiores serão feitas nesse lugar, coisas maiores serão feitas por meio desse lugar. E se você crê nessa manhã, aplauda Jesus bem forte, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de todo poder e toda majestade. Aleluia! Glórias ao Senhor. E diz o texto que ele deu uma orientação. Recebe aí em nome de Jesus, Lázaro. Olha a orientação que ele disse. Toma um arco. Toma, igreja, comigo. Toma. E flecha. O que diz o texto? Ele as tomou. Em outra palavra, ele está dizendo para ele assim, ó. Se mune. Se de alguma maneira capacite. De alguma maneira, use as suas armas, porque você vai enfrentar lutas, mas você vai precisar delas para que você enfrente, e que você em nome de Jesus, seja capacitado e obtenha as vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez o Senhor está dizendo nessa manhã, se capacite em nome de Jesus, use as armas espirituais que Deus tem te dado, como o jejum, como a palavra, como a oração, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, as vitórias se achegarão na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério. Louvado seja Deus. Se é para Deus, faz mais forte, igreja. Se é para Deus, faz mais forte. Aleluia. Nós não lutamos com armas de fogo. Embora o mundo está cheio de fuzil, AR-15, sei lá o nome dessas coisas que eu não entendo de arma. Mas as nossas armas são espiritual. Paulo, quando descreve aos Efésios 6, a partir do verso 10, que nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são as nossas armas em nome de Jesus. As nossas lutas são sempre espiritual. E naturalmente, por meio dessa luta que é travada no reino espiritual, às vezes ela cai no contexto carnal. Eu não sei como está a vida de vocês no trânsito, mas a minha não anda muito fácil não. Sempre tem alguém buzinando, sempre tem alguém te incomodando, sempre tem alguém batendo. Eu não sei se vocês deram uma olhada no meu carro, tem alguns ralados lá. E o que é pior, os abençoados saem, somem. Não querem pagar, ou quando dizem vão pagar, e uma série de coisas, mas eu não sei vocês. Mas eu tenho sentido um clima estranho no trânsito. Pessoas quando buzinam, ou se buzinam, um estresse, um estado, uma condição. E pecado é um estado, assim como santidade. Ou você está no estado de santidade, ou você está no estado, ou seja, na condição de um pecado. Nós precisamos viver diante de um estado, nós precisamos estar diante de um estado de santidade, na presença do Senhor, para que a gente possa suportar essas batalhas, para que a gente possa suportar essas dificuldades, essas lutas, na qual a gente de fato vai passar. Talvez o Espírito Santo nessa manhã está te direcionando, está dando dentro de você um ânimo novo. Talvez as suas baterias estão precisando ser recarregadas, porque em nome do Senhor Jesus Cristo nós enfrentaremos batalhas espirituais todos os dias das nossas vidas. Mas recebe um conforto nessa manhã, porque Jesus Cristo diz que aquele que permanecer firme até o fim será salvo. E essa é a nossa esperança, de que nós viveremos eternamente na presença do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 16. Disse ao rei de Israel: retesda o arco. E ele o quê? Ele obedeceu. Será que você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: obedeça o que Deus ministra na sua vida? Talvez por meio da palavra, talvez por meio de alguém, talvez por meio do Espírito Santo que brada dentro do nosso coração. Mas receba em nome de Jesus nessa manhã. Obedeça o que o Espírito Santo está falando dentro do seu coração. Receba nessa manhã uma porção de ousadia, de intrepidez, para que você possa se posicionar contra os dias maus, e nessa luta você possa prevalecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho aprendido que na vida a gente precisa se posicionar
muito bem colocado, a gente é bênção. Amém? Tanto na vida das pessoas, como a gente recebe as bênçãos. Porque eu aprendi na minha caminhada, que a gente não pode devolver aquilo que Deus nos deu, porque a maldição não acerta. Vou dizer para você nessa manhã, não devolva para Deus aquilo que Ele te deu, porque a maldição não acerta. Se Ele te deu autoridade, se posicione em nome de Jesus. Se Ele te deu capacidade, se prostre, porque Deus vai usar poderosamente essa igreja. Deus vai usar poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que conforta o meu coração. Com o passar da caminhada, pastor Paulo, eu tenho sentido que o meu trabalho diante do Senhor é motivar a igreja, motivar o povo do Senhor. Mas existem algumas responsabilidades que nós precisamos nos prostrar, porque o Senhor quer te usar, porque o Senhor quer me usar em nome do Senhor. E esse texto nos ensina essas coisas. Olha o que diz o verso 16. Disse ao rei de Israel, retesa o arco. Então ele fez, e diz aqui que Eliseu pôs o quê? As mãos sobre as mãos do rei, aleluia. No contexto judaico, pôr as mãos está relacionado a trabalho. Claro que também está relacionado à santidade. Esse é o contexto das mãos. Mas o contexto aqui, talvez o que o profeta estava dizendo para ele, olha só, você vai ter que trabalhar. Está difícil a situação. Mas você trabalhando, você se esforçando, a vitória vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez essa manhã o Senhor está te enchendo de ânimo. Se esforce mais, se motive mais, se capacite mais, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, igreja. Louvado seja o Senhor. E diante desse entendimento aqui, eu me lembrei, recebe aí Natan, recebe os meninos da JNI. O Espírito Santo ministrou dentro do meu coração a respeito dos tempos que eu vivi os cultos da JNI, pastor. O pastor falava a respeito de acampamento. Recebe aí, JNI, as maiores experiências que eu já vivi na presença do Senhor foi nos cultos de jovens, foi diante dos acampamentos, horas tocando, 6, 7, 8 horas, dedo cheio de bolha, a presença do Senhor, pessoas se achegando em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai fazer coisas maiores pela vida de vocês. Recebe em nome do Senhor, recebe, se é para Deus faz mais forte, recebe uma JNI forte, um trabalho jovem forte. Nós viveremos coisas poderosas em nome de Jesus, amém, Tiago? Louvado seja o Senhor pela sua vida. E eu me lembrei que num dos cultos nós tínhamos os hábitos quando nós éramos jovens e a liderança. Quando nós abrimos o altar para a igreja, a liderança tinha o hábito dos jovens de interceder, de estender as mãos sobre a vida dos jovens. Quando nós abríamos o altar, graças ao Senhor, pela graça do Senhor, não existe mérito algum sobre nós. O altar era cheio, e as pessoas se subiam, se achegavam, nós não tínhamos mais condição, porque não cabia, a gente ia para trás. E um homem pediu a oração, e eu me lembro muito bem que antigamente eu entendia que eu conhecia Deus, como diz o texto, só de falar. Mas hoje eu tenho a certeza que eu conheço de viver, de estar na presença do Senhor. Que quando eu coloquei as mãos sobre a mão daquele rapaz, ele caiu. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar, porque a palavra do Senhor declara que maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. E eu fui para casa encantado. Falei com os pastores, porque é poderoso. E nós víamos das coisas, demônios sendo expulsados, pessoas sendo alcançadas, cultos para 400, 500 pessoas. Um tempo poderoso, às vezes muito mais cheio que o culto no domingo. Vocês vão viver coisas poderosas na JNI. Recebem em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se prostrem, busquem em santidade, porque Deus vai usar vocês. Louvado seja o Senhor. Verso 17. E disse: abre a janela que dá para o oriente. E o que ele fez aqui, igreja? Sabe o que eu aprendo aqui? Eu não sei, às vezes eu imagino, e eu imagino muita coisa, viu, igreja? Eu não sei quantas janelas tinha na casa. Talvez era um quarto, eu não sei. Mas diz o texto que ele pede para ele abrir a janela. E o que ele fez? Abriu. Talvez essa manhã o Senhor nos ensina, abre a janela do teu entendimento, e enxerga mais longe, que Deus vai te dar capacidade em nome de Jesus, de enxergar, de encontrar soluções para o seu problema. Talvez o Senhor nessa manhã está falando assim, se coloca de pé, se prostre na presença do Senhor, olhe para frente que a solução está mais adiante. Aleluia!
E foi o que aconteceu, porque diante do contexto, os inimigos sírios estavam diante de um outro lado, diz o texto. Mas as derrotas pela qual ele sofreu as consequências, e o povo de Israel, como consequência, houve distanciamento desse povo diante de Deus, estava lá no passado, lá na vida dos seus pais, lá na vida dos seus avós. Ele disse para ele, abre a janela para lá, para aquele lugar. Às vezes a gente olha para cá, Satanás é tão sujo, que às vezes ele tenta de alguma maneira tirar de nós a nossa atenção, de alguma maneira movimentando esse lado, mas muitas vezes a direção da resposta, da vitória está no lado oposto. Talvez essa manhã o Senhor está dizendo para você, alarga as tendas do entendimento, levanta a sua visão espiritual, porque Deus tem coisas para te mostrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E disse mais, abre a janela que dá para o oriente. E ele abriu. Disse mais, Eliseu, atira. E ele atirou e prosseguiu, flechas da vitória do Senhor. Será que você pode dizer comigo? Flecha da vitória do Senhor. Se nós fôssemos uma igreja de prosperidade, de visão de prosperidade, nós estaríamos pregando sobre dinheiro. Amém? Não é a visão. Nós somos uma igreja missionária, com o foco na visão do pastor Leandro, amém, Simone? De 50% de tudo que entrar ser enviado para o polo missionário. Essa é a visão, amém? Porque ele tem dito aqui no púlpito, que desse mundo nós não levaremos nada. E no contexto bíblico, quando você ora prosperidade, prosperidade é muito mais ampla. Prosperidade acadêmica, prosperidade familiar, prosperidade ministerial, a prosperidade de saúde, a prosperidade bíblica para mim e para a sua vida são muito mais ampla do que o mundo tem pregado. E nós não pregamos isso aqui. A condição financeira aqui não, a condição de nós estarmos em santidade na presença do Senhor. O fato de nós termos dinheiro não quer dizer que nós estaremos diante do Senhor na eternidade. Talvez você está passando dificuldade, se sentindo diminuído, fica tranquilo, porque toda vez que você passa uma dificuldade, ela passa. E talvez você não está passando. Eu quero te dar um lembrete nessa manhã, que daqui a pouco você vai entrar na fila e você vai passar por dificuldade. Então se prepare em nome do Senhor Jesus Cristo, porque quando chegar o dia mau, você precisa combater o combate, como Paulo tem nos ensinado em Efésios a partir do verso 6. Mas o contexto e o cerne dessa palavra nessa manhã, como mesmo eu disse, o pastor Guilherme perguntou, Everton, qual que é o tema da mensagem? Arco e flecha. Sabe por que que o profeta aqui usa essa analogia com relação ao rei? Porque diante da guerra, todos os reis, eles eram especialistas em uma determinada arma de guerra. E a arma de guerra, a especialidade do rei de Israel, de Jeoás, rei de Israel, era o arco e a flecha. Ele usou a própria situação para motivar ele e para dizer para ele que por meio daquelas dificuldades ele já tinha a solução para o problema. Em outras palavras, ele precisava reter o seu arco, ele precisava se colocar diante da brecha, lutar mais, porque ele obteria as vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele precisava se armar. Talvez você já tenha do seu lado as soluções para os problemas, você só precisa enxergar de maneira espiritual, como nós dizemos aqui nessa manhã. Mas o contexto e o entendimento para de fato a gente chegar no propósito daquilo que Deus colocou dentro do meu coração, é o fato de nós entendermos a diferença entre o arco e a flecha. Se eu pudesse fazer duas analogias em cima do contexto de arco, a primeira coisa que eu poderia falar é que o arco representa a igreja. Olha que o Senhor ministrou meu coração. Qual que é a função do arco? Dar direcionamento, dar força, liberar na hora certa, direcionar, impulsionar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer para você que esse ministério, que aquilo que o Senhor tem colocado no coração do anjo da igreja, do nosso pastor, a igreja do Senhor, é esse lugar que vai dar o suporte para você enfrentar as batalhas que você tem enfrentado e aquilo que virá pelos dias maiores. É a igreja que tem esse papel, é a igreja que cuida, é a igreja que capacita, é a igreja que envia. Tem um tempo certo. Na arte da guerra, se você libera as flechas mais rápido, ela não alcança o alvo, ela não alcança o propósito estabelecido. E a palavra do Senhor declara que nós precisamos ser estratégicos, amém? Existe uma estratégia proposta aqui,
para que a gente avance o reino de Deus nessa terra, e a gente planta igreja, a gente ganhe alma, a gente envie ministros para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E se eu pudesse olhar diante de outro do contexto daquilo que é arco, naturalmente a gente olha para Deus. Porque o ministro, porque a igreja precisa ser direcionada pelo Senhor. É o Senhor quem nos envia, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que, estando nas nossas vidas, nos direciona de acordo com a vontade dEle. O arco principal disso tudo é o nosso Deus, amém? A igreja também representa esse propósito, porque é a igreja que vai nos enviar. E o que nós somos? E o que nós somos então? Tá fácil. A flecha. Será que você pode dizer para a pessoa que está do seu lado? Você é? Fala aí. Uma flecha na mão do Senhor, aleluia. Olha que poderoso. Eu aprendi, presta atenção no que eu vou dizer, que pastor não gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. Amém? É você que sabe onde estão as pessoas que deveriam estar sentado nesse banco. Na sua escola, na sua casa, no seu trabalho. O pastor Leandro tem tido o propósito de nós adorarmos ao Senhor, de buscarmos o Senhor nas manhãs, para que na parte da tarde nós sejamos livres e sejamos igreja onde nós estivermos, a vida das nossas famílias, do shopping, onde nós formos, porque você precisa entender que você é a igreja. Onde você for, você é a igreja. Não é uma condição, não é um estado aqui nesse caso de a gente de fato vir para a igreja. E é importante, eu não estou pregando aqui para que você não esteja diante do Senhor, porque diz a palavra do Senhor que nós precisamos separar um dia para o Pai, amém? Nós precisamos ter comunhão com o Santo, nós precisamos estar em santidade. Isso é a condição para a gente tomar a ceia do Senhor. Nós precisamos. Mas você precisa entender que você é a igreja. Onde você estiver, você é a igreja. No seu trabalho, na sua casa, viajando, onde você for, você é flecha do Senhor, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem vai te dar os alvos que você vai ganhar para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Falei, uau, Pai, me dá uma oportunidade aí, poderoso. E às vezes eu tenho dificuldade para dormir, porque Deus vai entregando coisas. Aí minha esposa, o que está acontecendo, amor? Na tanto dia quando eu falei para ele, deu risada. Eu estou na intimidade com todo poderoso aqui, irmã. Eu estou na intimidade com todo poderoso. Eu estou na intimidade com todo poderoso. É Deus que está bradando, é Deus que está falando em nome de Jesus Cristo. Eu sou flecha, nós somos flechas em nome do Senhor Jesus Cristo, para obter aqueles alvos, para ganhar aquelas pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Eu posso ouvir um amém bem forte nessa manhã? Aleluia, aleluia. E disse, abre a janela que dá para o Oriente, verso 17, ele abriu, disse mais Eliseu, atira, e ele atirou, prosseguiu, flechas da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca. Verso 18, disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E diz o texto que ele fez o que aqui, igreja? Vocês podem ler para mim? O que diz o texto? Quantas vezes ele a feriu? E o que diz depois? Parou. Sabe o que eu aprendi? Que o problema da igreja, que o problema do crente, o problema nosso, é uma fé limitada. O pastor Leandro está cansado de falar que quando ele começou, quando Deus brotou dentro do coração o desejo dele de abrir esse lugar, ele não tinha nada. Quantos já ouviram ele falar aqui várias vezes? Não tínhamos nada. E em 30, 40 dias, Deus mandou de oferta, de valores, de recursos. Ele expressou aqui os detalhes, eu não me lembro, em torno de 40, 50 mil reais. Eu não sei qual que é o valor, mas eu quero dizer para você que quando Deus falar, quando Deus bradar, Ele há de cumprir, porque Deus é fiel, Deus não mente. Aplaude Jesus, aplaude Jesus. Fé limitada. Fé limitada. Qual que é o tamanho da sua dificuldade? É o que vai exigir o tamanho da sua fé. Qual que é o tamanho da sua luta? Qual que é o tamanho da sua dor? Proporcional ao tamanho da sua fé. E se Deus não mudar a nossa sorte, está tudo bem também. Sabe por quê? Porque nós vamos morar na glória. Amém? Nós vamos morar eternamente. Essa é a nossa herança. É nisso que nós cremos.
Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, se prostre, tome posse das suas vitórias em Cristo Jesus, não diante de um contexto financeiro como nós vemos aqui, mas plenamente diante daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós estávamos com dificuldade para engravidar, eu e minha esposa. Para quem não sabe, ela está grávida. Glória a Deus, amém? E dificuldade, irmão, dificuldade. E começamos a investigar, faz exame, faz dali, faz daqui. E vai achando as coisas, né? A gente vai chegando nos 38, assim que nem eu tô. Vai chegando perto dos 40, a galera que está chegando nos 40 sabe o que eu estou falando. Vai aparecendo uns negócios. Mas graças a Deus, porque eu creio, eu sou da área médica, vocês sabem disso. Deus usa a ciência, Deus usa a mão dos médicos. E Deus só faz milagre quando de fato os recursos parou de acabar. Por que Jesus fazia milagre em Jerusalém? Para que o povo cresce. Por que talvez nós nos vimos tantos milagres nos dias de hoje? Porque nas nossas vidas, porque talvez não precisa, porque nós já cremos no Senhor. Independente do que acontecer, a nossa fé não vai mudar, amém? Mas independente disso, nós estamos buscando um milagre na presença do Senhor. Todos esses recursos podem ser usados. E foi assim que a gente se prostrou diante do Senhor, usando as ferramentas, usando as armas espirituais na qual a gente tinha. Orando, clamando, fazendo os exames, operando, entendeu? Buscando todos os recursos, todos os meios, e para a honra e glória de Deus. 2 anos depois, a minha esposa está grávida, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Será que vocês podem aplaudir Jesus nessa manhã? Aleluia. Aleluia. Não sei quem vai vir aí, se vai vir o Noah ou se vai vir a Mayla, mas está chegando em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus os abençoe. E para terminar, para não tomar muito tempo de vocês, eu queria falar a respeito da graça. Eu queria que a igreja pudesse ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas eu não gostaria de roubar o tempo de vocês, no sentido figurado, é claro. Queria pedir para que o ministério de louvor pudesse se achegar em nome de Jesus, mas eu preciso falar a respeito desse último tópico. 5 ou 6 vezes, diz o texto, ele deveria ter aferido. E diz o texto que o seu inimigo nunca mais se levantaria contra você. Talvez Deus está falando nessa manhã: guerreie mais, se esforce mais. E essa luta, essa dificuldade nunca mais vai existir na sua vida. Como mesmo eu disse nessa manhã, eu não sei o que você está passando. O Espírito Santo testifica dentro de vocês, eu não sei, mas o Pai sabe. Porque diz a palavra do Senhor que antes mesmo de uma palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que o nosso coração quer dizer. Diante das minhas lutas, diante das minhas dificuldades, eu fui sincero diante do Senhor. E Deus prosperou. Deus bradou do seu alto e poderoso monte, e nós obtemos as vitórias em Cristo Jesus. Mas eu queria falar dessa última coisa, que é a respeito do que o homem do Senhor fez sobre a vida de Jeoás, rei de Israel. Isso é graça, igreja. Isso é graça. O pastor Leandro falou semana passada que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Ele leu um texto aqui, Efésios, Lucas, não me lembro. Eu não sei como foi sua semana, não sei. Mas o que Deus ministrou dentro do meu coração é que o homem, o rei de Israel, fez tudo o que era mal, fez tudo o que era errado. Mas o profeta, o homem de Deus, poderia dizer: como você fez tudo errado, não vou te ajudar, não vou fazer nada. Agora você se vira, você andou, você, seu pai, seu avô, vocês fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor. Mas diz o texto que ele não somente estendeu as mãos, ele não somente liberou uma palavra, mas ele também direcionou e tocou sobre a vida do rei. Sabe como termina essa história? Vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto que depois disso, por meio de 3 batalhas, ele conseguiu guerrear o seu inimigo. E foi tomado de volta tudo aquilo que era do Senhor. Sabe o que eu aprendo nessa manhã? Que isso é graça. Graça sobre a minha vida, sobre a sua vida, bondade.
Deus nos aceita do jeito que nós estamos, mas não permite nós ficarmos do jeito que nós estamos. É trabalhar do Espírito Santo do Senhor, seja pela graça inicial, seja a graça preveniente, seja após a nossa conversão, seja após o nosso batismo. Deus trabalha em nossas vidas. Mas houve aqui uma necessidade, precisou-se de um entendimento, ou seja, de um se render na presença do Senhor. O rei precisou se prostrar na presença do Senhor. Talvez o Senhor está dizendo nessa manhã, diante dessa luta, diante das suas dificuldades, você precisa se prostrar na presença do Senhor, porque Ele sabia que se Ele se humilhasse, Ele poderia obter uma direção, uma resposta diante do homem de Deus para aquelas vitórias, para aquelas batalhas que Ele precisava. Ele sabia que naquele lugar havia o Senhor, que naquele lugar, diante da vida do profeta, havia a presença do Senhor. Quero dizer para você que nesse lugar existe a presença do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós chegarmos aqui, o Espírito Santo do Senhor já estava aqui nesse lugar. Mas nós precisamos, talvez essa manhã, nos achegarmos diante do Senhor, nos humilharmos, nos prostrarmos e apresentarmos diante dele as nossas lutas, as nossas dificuldades, para que o Senhor possa mudar a nossa sorte. Talvez essa manhã nós estamos precisando guerrear um pouco mais. Talvez nós precisamos nos prostrar diante dos nossos inimigos espirituais e de alguma maneira ser mais firme, ser mais forte com as armas espirituais que Deus tem nos dado, para que a gente possa obter as vitórias contra as guerras que nós temos enfrentado. Eu quero pedir para que a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, possa fechar os seus olhos. O meu desejo era que vocês viessem ao altar, que vocês se humilhassem na presença do Senhor, mas por questões de protocolos, de saúde, nós não precisamos, nós não podemos talvez, mas o seu coração prostrado diante do Senhor, talvez a maior rendição que o rei pudesse apresentar diante daquele tempo, era um coração prostrado na presença do Senhor. Talvez essa manhã nós precisamos nos prostrar diante do Pai. Talvez nós precisamos apresentar diante dele: Senhor, eu não consigo nessa área, Senhor, eu não consigo mais nessa situação, a nossa casa está difícil, lá no trabalho estão me perseguindo, Senhor, aquela mulher, aquele homem, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, tem havido lutas, tem havido dificuldades, mas Senhor, eu estou diante do Senhor me prostrando, estou diante do Senhor me humilhando, porque eu creio que nesse lugar a presença do Senhor é real. Talvez você precisa dizer ao Senhor quais são suas lutas, quais têm sido as suas limitações, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, entrar com providência e mudar a nossa sorte, em nome de Jesus. Começa a orar, começa a deitar fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não agrada. Coloque-se diante do Senhor e, em nome de Jesus, entenda que a presença do Espírito Santo é real nesse lugar, e que nessa manhã, ainda nessa manhã, Ele pode mudar a sua sorte. Ele quer te usar, Ele quer me usar. Nós somos flechas do Senhor, nós somos flechas para alcançar o alvo que o Senhor tem proposto e colocado nas nossas vidas e nas nossas mãos, em nome de Jesus. Pai, na tua presença eu oro em nome de Jesus essa manhã. Agradecido estou, ó Deus Pai, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, de alguma maneira eu creio que o Senhor me usou. Eu te peço nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor testifique essa palavra no coração da tua igreja, Deus, que não tenha sido algo do meu coração, mas vindo do alto para o coração do teu povo, Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que assim como daquele contexto na qual nós aprendemos nessa manhã, que em nome do Senhor Jesus Cristo o teu povo possa obter as vitórias na qual eles têm enfrentado, nas batalhas na qual eles têm enfrentado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alarga a tenda dos entendimentos nessa manhã, dê capacidade, dê unção, dê direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muda a nossa sorte nessa manhã, Deus, mas brada do teu santo e poderoso monte nessa manhã. Te pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor seja sobre as esposas, que o Senhor seja sobre os esposos, que o Senhor seja sobre os filhos, sobre os ministérios, na tua presença, a família pastoral, diante do Senhor a Simone, diante do Senhor o pastor Leandro, a família, o Natan, diante do Senhor o Rafael, diante do Senhor o pastor Paulo Silas, diante do Senhor o pastor Paulo Silas, diante do Senhor o pastor Guilherme. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus pelos ministérios, clamamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer nesse lugar, por aquilo que o Senhor há de fazer sobre as nossas vidas, porque nós cremos que maior é o que está dentro de nós do que aquilo que está no mundo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai transformando, vai mudando, vai restaurando,
vai deitando fora tudo aquilo que não presta, pensamentos ruins. Pai, em nome de Jesus nós clamamos, para que o Senhor, em nome de Jesus, seja exaltado pelo teu povo, e onde eles estiverem, que eles entendam que eles são flechas do Senhor, para que em nome de Jesus, eles sejam usados, e em nome do Senhor Jesus Cristo, eles ganhem aqueles que são para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, eu oro agradecido, e aqueles que creem, aplaudam Jesus essa manhã. Louvado seja Deus.